Eu quero compartilhar de um texto com você que se encontra em Mateus, capítulo 4, dos versículos 18 ao 22. Peço para você nesta manhã me ajudar a pregar, a ministrar, em nome de Jesus, tá bom, queridos? Para a glória do Senhor. Mateus capítulo 4, versículo 18 até o versículo 22 nos diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu os dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai, Zebedeu, consertando o quê? As redes. Versículo 22, chamou eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, e seguiram. Amém, queridos? Feche seus olhos neste momento, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este momento tão importante também, especial, que é ouvir a tua palavra, Senhor. Ela é poderosa, ela transforma, ela muda os tempos e as horas da nossa vida. E eu te peço que nesta manhã o teu Espírito Santo, que está sobre nós, ó Pai, venha, Senhor, ó Pai, nos restaurar, nos renovar, nos dar entendimento, o que o Senhor tem a cada um de nós nesta manhã, os que estão aqui, os que estão nos acompanhando pela internet. Que a tua poderosa graça e o teu poder alcance a todos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, se tem um tema que eu quero colocar nesta manhã, é atendendo o chamado de Cristo. Todos nós, todas as pessoas, a primeira coisa que ela tem é um chamado, eu posso dizer um chamado universal, um chamado à salvação. Todos nós fomos chamados para ser salvos. E o objetivo de Cristo vir é isso, é trazer a salvação através dele. Quando João Batista viu Jesus, ele falou: Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O homem estava condenado, o homem estava totalmente condenado, mas Jesus veio para nos tirar dessa condenação e para nos dar a vida eterna. Então o primeiro chamado que nós entendemos pela palavra de Deus é o chamado à salvação. E quem são os participantes da salvação? Todos. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos venham ao seu conhecimento. João capítulo 1 versículo 12, Jesus falou: Ele veio para os seus, João dizendo, ele veio para os seus, para os judeus, mas os seus os rejeitaram. Mas a todos os quantos os reconheceram, deram o poder de serem feitos filhos de Deus. Então a primeira chamada que nós entendemos de Cristo é o chamado para a salvação, para entregarmos a nossa vida, para entregarmos a nossa família aos pés, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da nossa alma. Nós não merecemos nada, nós não podemos nada, tudo vem dele, tudo provém dele. A nossa salvação não é por méritos da nossa obra. É lógico que a fé sem obras, ela é morta. A nossa fé tem que existir, a nossa conduta também, mas nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos pela graça salvadora de Cristo Jesus. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você é um salvo, um separado, um escolhido de Deus. Aleluias. Por isso que Paulo, ao pregar o evangelho àquele carcereiro, uma das coisas que Paulo falou, uma das primeiras palavras que Paulo falou ao carcereiro foi: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então é um chamado universal, a salvação é para todos. Mas há também um chamado específico, um chamado ministerial, uma convocação para atendermos o ministério que Cristo quer nos exercer, nos fazer exercer. E cada um de nós temos um chamado.
cada um de nós temos um talento a ser colocado em prática naquilo que o Senhor tem sobre nós. Você tem um chamado, você é escolhido, e você tem que exercer aquilo que o Senhor tem colocado sobre as tuas mãos. Por exemplo, um dos chamados que todos nós temos é o chamado de servir. Servir a quem? A Deus. E servir o nosso próximo. Nós servimos por algo maior. Nós servimos por algo que é maior daquilo que nós, pensamos e imaginamos, que é Cristo. E servimos com excelência. Grandes para servir e pequeno para se importar. Então, uma das coisas que nós temos que entender nesse chamado também, todos nós temos um chamado para servir. E não foi diferente. Jesus podia muito bem fazer o ministério dele e fazer sozinho, mas ele traz algo importante: o reino de Deus é feito em coletividade. Amém, querido? Ninguém faz nada sozinho. O pastor não faz nada sozinho, o pessoal do som, da luz, ninguém faz nada sozinho. O louvor não faz nada sozinho. Se o pessoal aqui do Ministério do Louvor ficar louvando e a gente ficar parado, até eles vão ficar sem graça, porque nós temos que acompanhar a adoração, o louvor ao Senhor. Então ninguém faz nada sozinho. Jesus podia muito bem chegar e resolver tudo, mas ele trouxe a importância da coletividade. Isso é, eu conto com você, eu conto com você também, você é importante na minha obra, você é importante no que eu tenho te chamado. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: você é importante, você é chamado, você é escolhido. E o Senhor está te chamando nesta manhã para vivenciar a salvação, para vivenciar o ministério, para servir, para adorar, para fazer a obra dele. Chamados para servir a Cristo, atendendo esse chamado. Então ele chega ali no Mar da Galileia. Ele, depois de ser batizado, depois de ele passar pela provação no deserto, ele vai até o Mar da Galileia e vê ali dois homens que estavam o quê? Lançando a rede. Olha que interessante, versículo 18 de Mateus 4, que nós estávamos lendo. Olha que interessante aqui, ó. Eles estavam lançando a rede. Quem estava lançando a rede? Pedro e André. Eles estavam lançando a rede ao mar de manhã. Agora, logo mais abaixo, no versículo de número 21, olha o que os outros dois homens estavam fazendo, Tiago e João. Versículo 21, eles estavam consertando as redes. Dois estavam lançando as redes, e no outro barco, dois estavam consertando as redes. Nós temos que entender dois pontos importantes aqui. Deus nos chama para uma aceleração de lançar a rede. Lança a rede, meu filho. Pode lançar a rede, porque é uma ordenança do Senhor. Deus está nos acelerando a tua igreja, acelerando a cada um de nós, porque o reino do Senhor está se manifestando a cada dia. Jesus está voltando e não há tempo mais para perdermos. Nós temos que lançar a rede e ganhar almas para Jesus, e buscar almas para Jesus, e servir pessoas. Mas é importante também, esse é um ponto importante, mas o outro ponto importante há momento também que você tem que parar para consertar as redes. Diga para a pessoa: você vai lançar, você vai se acelerar, mas há momento que você tem que parar para consertar. Por quê, querido? Porque tudo que você lançar sem a rede estar restaurada ou consertada, o peixe vai fugir. Você não vai ter êxito naquilo que está fazendo. Então, dois estavam lançando as redes e dois estavam consertando. E as nossas vidas é assim, meu irmão. Vamos acelerar, vamos fazer, vamos progredir, vamos crescer, vamos viver a promessa e os propósitos. Mas eu entendo uma coisa também: eu tenho que consertar a minha rede, eu tenho que consertar a minha vida. Se há algumas coisas que está estragando a sua pesca, se há alguma coisa que você não está tendo êxito na sua vida, você precisa olhar para si e falar: não, peraí, eu preciso consertar áreas da minha vida. E diariamente nós temos que fazer isso. Diariamente nós precisamos nos consertar.
para que a nossa pescaria, para que aquilo que nós vamos fazer tenha êxito diante do Senhor. Então nesta manhã de Santa Ceia, nesta manhã onde Jesus está falando, pode lançar a rede, Jesus também está dizendo, mas também conserte a rede que você está lançando, para que nós tenhamos êxito. O que aconteceu com Elias quando fez o desafio com os profetas de Baal? Os profetas de Baal foram lá, fizeram sacrifício, se mutilaram, destruíram o altar, tentando pedir para Baal mandar fogo e nada. Elias, quando ele foi, o momento dele ali de poder orar a Deus para que o fogo descesse, o que ele fez? Ele consertou o altar que estava quebrado. Ele não chegou orando falando, Senhor, olha, eu te peço para que o povo entenda e saiba que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, desce fogo agora. Não, a primeira coisa que ele fez, chamou o povo para perto de si. E nesta manhã eu te chamo para perto da palavra de Deus. Aleluias. Vamos consertar as redes. Ele chamou o povo perto de si e começou a consertar o altar. Pegou 12 pedras, simbolizando o Israel, a cada tribo de Israel. Colocou lenha, colocou um animal sem defeito, sem mancha, porque era um sacrifício e precisava descer fogo. A resposta de aceitar o sacrifício era com fogo vindo do céu. E colocou água, fez tudo conforme o que determinou no seu coração, porque ele entendeu que o que tem que ser feito para Deus tem que ser feito com excelência. E a cada dia que eu vou lançar a rede, eu tenho que entender, eu preciso consertar áreas da minha vida, para aquilo que eu vou fazer seja feito com excelência. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Oh Deus, faça com excelência, tudo que vier à sua mão, faça com excelência. Aleluias. Então depois que Elias fez isso, preparou todas as coisas ali, restaurou o altar, ele clamou a Deus e veio fogo do céu. E entenderam ali que o Senhor, o Deus de Israel, era o Deus Todo-Poderoso. Ele foi chamado para isso, mas ele restaurou para que o Senhor o respondesse. Outra coisa importante, o próprio Abraão, nosso pai da fé, ele recebeu um chamado. E o chamado foi, sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Um posicionamento de saída, um posicionamento de decisão. E nós precisamos, não podemos ser indecisos. Nós precisamos ser pessoas que tenham decisões, que tenham escolhas e escolhas certas. Eu sei que muitas vezes nós fazemos algumas escolhas e algumas escolhas são erradas. Acontece, somos ser humano, mas com o tempo nós vamos aprendendo, a saber entender o que é bom, perfeito e agradável diante do Senhor. Então Abraão, em um ato de fé, em um ato de obediência, ele sai em obediência à palavra de Deus e cumpre o seu chamado. E até nas épocas de Jesus, depois de quase 2000 anos, Jesus citou algumas pessoas que usavam a fé e eram curados. E Jesus dizia, esse também é filho de Abraão, porque pela fé ele alcançou a cura ou o milagre. Então tudo que nós fazemos será notório, para as coisas boas ou para as coisas ruins. O que eu vou fazer? Qual é a minha escolha? Eu vou só lançar ou eu vou parar um momento e falar, não, eu preciso me consertar. Eu preciso consertar áreas da minha vida. Eu preciso consertar áreas, do meu casamento, da minha família, ou enfim, todas as áreas que necessitam ser consertadas. Porque quando nós consertamos a rede, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, você pode ter certeza que a colheita é certa, que aquilo que você vai fazer vai ter êxito. Pode demorar um tempo, porque cada semente, ela tem um tempo para germinar e crescer. E outra, primeiro ela vai crescer para baixo, vai ter raízes. Por exemplo, você pega o cedro do Líbano, que cresce mais de 15 metros de altura, 20 metros de altura, muito mais que isso. A sua raiz, ele cresce para baixo, mais de 15 metros também. A altura dele é a altura que tem a profundidade da sua raiz. Para quê? Para que a hora que vem o vento forte, a tempestade, as lutas, ele permaneça firme. Então, querido, não importa. Muitas vezes você fala assim, parece que eu estou orando e nada está acontecendo, eu estou me esforçando e ninguém está me vendo. É isso mesmo, você está
cavando raízes profundas. Mas quando você começar a crescer para cima, ninguém vai parar, porque você não está só lançando a rede, mas você está consertando dia após dia aquilo que você pode fazer com o melhor para a obra de Deus e para a sua vida. Amém? Oh glória! Moisés, domingo passado a gente falou sobre o chamado de Moisés à libertação do povo, onde foi instituída a Páscoa, a morte ali do Cordeiro, o qual o Senhor falou: olha, o anjo do Senhor vai passar, o anjo da morte vai passar e vai matar todos os primogênitos, mas aonde tiver o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta, ali não vai acontecer nada, simbolizando o próprio Cristo. Moisés teve esse chamado qual, pastor? De libertar o povo, e ele não era novinho não, ele tinha 80 anos. Moisés, ele tem um ministério interessante, porque dos 120 anos que ele praticamente viveu, 40 ele passou no palácio do Egito, aprendendo todas as culturas e todos os ensinamentos do Egito. Depois ele vai para o deserto, se casa, e ali ele conhece Jetro, seu sogro, e passa 40 anos ali cuidando de ovelhas. E um dia ele recebe um chamado de Deus, falando: olha, você vai libertar o meu povo. Senhor, eu não sei falar, eu sou gago, eu tenho dificuldade. Eu vou te chamar, eu te chamei, eu vou te honrar, eu estou com você. E ali o Senhor prova para ele, fala para ele: ó, joga o cajado no chão. Ele jogou o cajado no chão, virou uma serpente. Pega a serpente pela cauda, pegou pela cauda, novamente virou o cajado. Coloca a sua mão no seu peito. Ele colocou a mão no peito, tirou, a mão estava leprosa. Coloca novamente a mão no peito. Ele colocou e a mão estava sã. E Deus falou: eu estou com você, não temas. Tudo que eu falar você vai dizer, ou vai usar o seu irmão para intermédio, e eu vou fazer. E ele atendeu esse chamado. Não era um chamado fácil, ele não tinha capacidade para isso. Quem sabe você fala: eu não tenho capacidade, eu não posso, olha, eu sou um João ninguém, não vale nada. É engano, você é escolhido de Deus, você é chamado por Deus. Faz com excelência, faz aquilo que Deus está te chamando. Se posicione, se levante, marche, faz o que o Senhor está direcionando ao teu coração, meu irmão. Tem muitas coisas para fazer no reino de Deus, tem muitas coisas para fazer na sociedade, tem muitas coisas para fazer nessa cidade, nesse país. Seja um profeta de Deus, seja uma voz profética sobre esta nação, mas se levante, não fique se lamentando das coisas do passado. Tome uma posição e fala: não, olha, o que passou, passou. Eu estou consertando as minhas redes, para que eu possa lançar a rede direcionada pelo Senhor. Eu acho interessante que essa mesma passagem Lucas narra de uma forma diferente, para você ver como, né, o reino de Deus, a palavra de Deus, ela tem uma forma dinâmica, ela tem a sua multiforme graça. Por isso que Deus nos usa, cada um de um jeito, cada um Deus vai usar de um jeito, é a multiforme graça de Deus. E Lucas já narra diferente. Lucas fala que eles estavam pescando, né, a noite inteira e nada apanharam, e pela manhã, quando Jesus chega ali, eles estavam limpando e consertando a rede. É uma forma diferente, que é o mesmo texto, é o mesmo, né, tem o mesmo sentido. E depois ali Jesus empresta o barco, né, prega para a multidão, e depois Jesus dá uma ordenança: volte ao mar alto e lance as suas redes. As redes já estavam lavadas, as redes já estavam o quê? Consertadas. Jesus só deu um tempo para eles: ó, conserta a rede aí, porque vocês vão voltar a pescar. Eu só vou pregar aqui, enquanto eu estou pregando vocês ouvem também, a multidão ouve, mas vai consertando, vai limpando a rede aí, porque vai ter milagre nesta manhã, vai ter peixe para você, vai ter providência de Deus para a sua vida. Enquanto nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos consertando a rede, Jesus. E enquanto nós estamos consertando, Jesus vai dar a ordem: pode lançar a rede. Essa rede vai vir com peixe, vai vir com êxito naquilo que você faz. Oh glória! Não sou palmeirense não, viu, irmão? Eu também não vou falar que time eu torço, senão vocês vão... Aleluias. Glória a Deus. Samuel recebeu o chamado. Samuel estava ali, deitado, dormindo ali na casa do Senhor. Ana consagrou Samuel para servir ali no templo. E o Senhor um dia o chamou, e ele ainda não reconhecia a voz do Senhor, porque até então ele não tinha experiência ainda.
essa experiência maravilhosa. Ele não tinha ouvido a voz do Senhor. E por 3 vezes o Senhor o chama, e ele corre até Eli. O Senhor me chamou porque Samuel servia a Eli, o sacerdote da casa. Não, não te chamei, vai dormir. Segunda vez, não te chamei, vai dormir. A terceira vez, quando ele chegou para Eli, opa, entendeu, falou, não, é o Senhor que está chamando ele não está tendo esse entendimento. Aí ele chegou para Samuel e falou, Samuel, é o seguinte, se você ouvir essa voz novamente te chamando, você fala, Senhor, eis-me aqui, pode falar que o seu servo ouve. E o Senhor assim o chamou, Samuel, Samuel. E ele falou, Senhor, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E o Senhor se manifestou a ele, e Samuel se tornou um grande profeta, sacerdote, juiz daquela época, e teve êxito no que fez. Foi ele que consagrou Davi como rei de Israel, e tantos outros feitos, porque ele recebeu o chamado, ele atendeu o chamado, e ele obedeceu. Nesta manhã o Senhor está nos chamando, nesta manhã o Senhor está te chamando. É hora de você se levantar, é hora de você falar, tomar a posição e falar, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não, eu e a minha casa vamos vivenciar o ministério, o chamado que Deus tem na nossa vida. Eu não vou parar. É hoje, nesta manhã, que eu vou consertar as minhas redes. Ninguém vai segurar. É hoje que eu vou fazer aquilo que o Senhor está determinando ao meu coração. Aleluias. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor, e ele temeu. Ele falou, ai de mim, e ai do povo, que somos pessoas de lábios impuros, nós vamos perecer, porque eu vi a glória do Senhor. O Senhor desce como uma brasa viva, direto do altar de Deus, oh glória, e toca sobre os lábios de Isaías, e o purifica, e ele atende o chamado que Deus nos fez. Querido, Deus nos restaura, Deus nos salva, Deus escreve o nosso nome no livro da vida, e isso é maravilhoso, glorioso. Você não está no livro preto de Deus, você está no livro da vida. Quem tem mais de 40 anos sabe que na escola muitas vezes a pessoa falava, se você não se comportar, você vai no livro preto da escola. Você foi no livro preto da escola, querido? Não, né? Olha lá, hein? Você se comportava na escola? Seu nome nunca foi no livro negro da escola, não? É maravilhoso nós vivenciarmos tudo que o Senhor tem nos dado, a bondade dEle, a misericórdia dEle, tudo que Ele nos faz. A gente não merece, mas Ele nos faz, Ele nos ama. Mas o importante é nós também compreendermos que Ele nos chama. E no momento em que Isaías ali foi restaurado, as brasa vivas veio sobre ele, sobre os lábios dele, e se purificou. A primeira coisa que ele ouviu é: quem há de ir por nós? A quem nós enviaremos? E a primeira coisa que ele fez: o meu altar está restaurado, a minha rede está restaurada, agora eu vou ter que lançar a rede. Eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui. E nesta noite, nesta manhã, melhor dizendo, você está posicionado para levantar as tuas mãos e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero viver, Senhor, ó Pai, o teu chamado, eu quero viver as tuas promessas, o teu propósito, eu quero viver a tua salvação, a tua graça em minha casa e em minha família. Se posicione nesta manhã, atendendo o chamado de Jesus. Jesus te chama, para a gente já poder estar orando. Eliseu um dia foi chamado também, o profeta Eliseu, o mesmo que pediu e falou para Elias, quando Elias falou: olha, o que você quer pedir antes de eu partir? Ele falou: quero porção dobrada do seu espírito. Ele soube pedir, hein? E não era um pedido fácil não, porque Elias falou para ele: olha, dura coisa você pediste, mas se você me ver subindo, você vai receber isso que você está pedindo. Por isso que ele grudou no calcanhar de Elias e não deixou jamais Elias. Mas um dia ele recebeu o chamado. Elias estava na caverna, escondido, com medo de Jezabel. Deus não mandou ele lá. Veio algumas manifestações ali sobre aquele lugar. Veio um vento forte. A palavra de Deus falou que ele não estava lá, que Deus não se manifestou através do vento forte.
Veio trovões e Deus não se manifestou através dos trovões, do fogo. Algumas manifestações houve ali que Deus geralmente se manifestava, mas naquele momento a palavra de Deus diz que todos aqueles movimentos ali, Deus não estava ali, no vento, na tempestade, no trovão, no fogo. Mas de repente Elias ouve lá de dentro da caverna uma voz mansa e delicada dizendo: Elias, Elias, sai para fora. Nesta manhã, não sei como o Senhor está se manifestando a cada um pela sua palavra, porque cada um tem um entendimento daquilo que o Senhor está transmitindo. Mas eu sei de uma coisa: a voz do Senhor está falando com você. Sai dessa caverna, sai desse lugar, se posicione, levante, porque você tem algo a fazer. Quando Elias sai para fora ali, o Senhor falou: Elias, o que está acontecendo, Elias? Ah, Senhor, só eu fiquei de profeta. Não, não ficou você não. Tem mais 3.000 lá que não se dobraram a Baal, que são remanescentes fiéis, que não se dobraram a outros deuses, estão me servindo. Você não está só. Tem mais pessoas clamando e buscando. Sai desse lugar, se posicione, se levante. Sabe por quê, Elias? Porque você vai instituir alguns reis e você vai ungir um outro profeta em seu lugar. E foi Eliseu. Quando ele saiu e foi para as terras ali onde Eliseu estava, o que Eliseu estava fazendo? Cuidando do campo, lavrando os bois. Estava com as carroças e com os bois cuidando. Sabe, querido, outras coisas que nós precisamos entender é que Deus vai nos chamar, e você muitas vezes vai ser chamado no momento em que você está com muita coisa, fazendo muitas coisas. A maioria das pessoas que foram chamados por Deus eram pessoas que estavam atarefadas, trabalhando, suando. Mas pastor, eu trabalho bastante. Sim, você trabalha bastante, mas Deus vai estar te chamando para você ser usado para pregar a palavra de Deus aonde você estiver, no seu trabalho, na faculdade, na escola, jovens, aonde você estiver. Há um chamado de Deus para a sua vida. Eliseu não estava parado, Eliseu não estava na rede esperando as coisas acontecer, ele estava trabalhando. De repente Elias passa por ali e lança sua capa sobre Eliseu. O lançar da sua capa era um chamado para quê? Para um ministério. Eliseu, a partir de agora, você vai deixar as suas carroças, vai deixar os seus bois, e você vai ser um profeta do Senhor. Meu irmão, minha irmã, nesta manhã, meu querido, nesta manhã, meu amado, você vai queimar as carroças, você vai queimar os bois, você vai se posicionar e começar a viver o chamado, a palavra de Deus, para avançar, para fazer aquilo que o Senhor está determinando ao teu coração. Você está comigo? Você pode aplaudir o Senhor nesta manhã, meu querido. Aleluias. Atendendo o chamado de Cristo. Pedro, Tiago, João, André, ambos estavam em uma função ali, todos pescando, mas um lavando a rede e o outro consertando. São fases da nossa vida. Há momentos que você tem que parar, olhar para si e se consertar. Eu creio que quase diariamente na nossa vida, né? Todos os dias. Quando eu levanto e falo: Senhor, que eu seja uma pessoa melhor hoje, no meu falar, no meu agir, no meu comportamento, que as minhas atitudes sejam uma evangelização para as pessoas. Todo dia nós temos que consertar, e nesta manhã nós já consertamos. Eu tenho a certeza que no momento que você estava ceando, você fala: Senhor, eu te agradeço por esse momento tão importante. Primeiro porque o Senhor, não foi eu que escolhi, mas o Senhor nos escolheu. Pela tua bondade, pela tua misericórdia. O Senhor sabe de todas as minhas limitações, mas eu estou consertando a minha vida e a minha rede nesta manhã, porque eu quero fazer parte, eu quero participar do memorial do corpo do sangue do Senhor até que o Senhor venha. Como é importante atender esse chamado, como é importante nos aquebrantarmos. Sabe por que Davi foi segundo o coração de Deus? Porque no momento em que ele foi poderoso nas batalhas, nas guerras, nas vitórias, ele foi humilde, ele sabia adorar a Deus e tocar no coração de Deus
e chamar a atenção de Deus. Mas no momento também que ele caiu, ele soube reconhecer a sua falha. E diante do Senhor ele entendeu que o mais importante não era o trono, que o mais importante não era a coroa na sua cabeça e o reinado. O mais importante é que o Espírito Santo não saísse da presença dele. O mais importante é que ele fosse renovado e transformado. Você pode aplaudir ao Senhor? Sabe, o mais importante, querido, não é o êxito que você vai ter naquilo que você vai fazer ou aonde você vai chegar. Se você vai ser um presidente da empresa ou de alguma outra instituição, ou se você vai continuar limpando com amor e dedicação onde você trabalha, não importa. O que importa é que você vai chegar diante do Senhor, aleluia, tendo a presença dEle, tendo o amor dEle, a palavra dEle. É isso que importa na nossa vida. Não é aonde você vai chegar e quando você vai chegar e como você vai chegar. O importante é quem você é para Deus. Você é um escolhido, você entendeu o chamado e você está aqui nesta manhã dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu me posiciono, eu quero mudar a minha vida. No momento em que Davi estava ali, no momento mais difícil da vida dele, ele reconheceu. E no Salmo 51, que é o Salmo do perdão de Davi, que é o Salmo de confissões de Davi ali, ele fala: Senhor, não me lance da tua presença, renova em mim um coração puro, um espírito reto, e não tire de mim o teu Espírito Santo. Como quem Davi não estava nem aí em relação à coroa de rei e nem ao trono. Ele estava assim, se preocupado quem ele era naquele momento diante de Deus. E ele se reconheceu. Eu peço para você nesta manhã se colocar de pé. Em nome de Jesus nós vamos adorar ao Senhor nesta manhã. E enquanto nós vamos adorar, eu quero que você tenha essa reflexão desta palavra. Eu tenho a certeza que o Senhor falou com cada um de nós. Quem sabe você entendeu de uma forma diferente, mas Ele falou com você. O que nós temos que entender é: o Senhor está nos chamando. O Senhor tem um chamado a cada um de nós, e eu preciso atender esse chamado. Eu preciso atender o que o Senhor tem nesta manhã falado ao meu coração. Curva a tua cabeça, eu quero orar por você, em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor. Eu tenho certeza, Pai, que a tua palavra falou em cada vida, em cada coração, nesta manhã. Que o Senhor ministre com liberdade, Senhor, agora. Ó Pai, neste momento em que vamos adorar ao Senhor, que nós venhamos ter esse entendimento, Senhor. Precisamos atender o seu chamado, precisamos viver a tua palavra, precisamos lançar a rede e consertar as nossas redes todos os dias, ó Pai, diante da tua presença. Senhor, o teu povo está aqui, a tua igreja está aqui, famílias aqui representadas, Senhor. Que haja restauração nos lares, que haja transformação, que haja cura, libertação sobre as nossas vidas. Nós profetizamos em uma igreja saudável, uma igreja com visão, com propósito, com avanço, com entendimento daquilo que está fazendo para o Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.